pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um Arquivo Misterioso, bem-vinda a mais um vídeo, tá? Tô num cenário diferente aqui, um cenário novo, tá? Tô testando esse cenário aqui, pra ver como que vai ficar os vídeos e também se eu consigo melhorar a qualidade, né? Então é isso, já vamos deixando o like aqui pra mim e fala o que vocês acharam desse cenário novo, se vocês preferem o antigo. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Me acompanha também nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje vai contar a história do maníaco do Trianon. Fortunato Bottom Neto nasceu em 1967 em São Paulo. Não se sabe muitas informações verdadeiras sobre a infância dele. Eu também não consegui achar para vocês, porque várias coisas diferentes que ele conta. Uma vez ele contou uma coisa, outra vez ele acabou contando outra. Então não se sabe ao certo o que é real e o que não é real na história da infância dele. Então eu vou contar pra vocês o que se sabe. Ele fugiu de casa entre 8 a 10 anos, não se sabe ao certo, porque o ambiente dele era muito tóxico. Ele sofria vários abusos emocionais e também alguns físicos da própria família dele. Tanto da mãe dele quanto do pai dele. Ele sempre falou em depoimentos que o ambiente familiar dele era muito tóxico desde quando ele era criança. A mãe dele era muito religiosa e o pai dele era muito conservador. Desde criança, né, ele mostrou vários indícios de ser homossexual, que ele realmente era. Então, desde pequeno, ele mostrava, dava alguns sinais. Os pais dele não gostavam nada disso. Ele chegou a fugir várias vezes de casa. Os pais dele sempre iam buscar ele de novo. Teve uma vez que os pais dele não foram buscar ele, deixaram ele na rua mesmo. A partir dos 11 anos, ele começou a viver nas ruas. E ele conta que ele sofreu abuso de um caminhoneiro nessa época, ainda quando ele era criança, dessa vez que ele não voltou para casa. E durante a adolescência dele, ele começou a vida dele no crime. Ele começou a cometer vários furtos pequenos para poder sobreviver. Na adolescência dele também começou a usar drogas e a ter vários vícios. E ele acabou se prostituindo para conseguir dinheiro, né, para sustentar o vício dele. Em 1984, ele acabou cometendo um roubo e foi para a casa de custódia de Taubaté. Nessa época se chamava FEBEM. Ele não ficou muito tempo, porque foi alegado tendo crise de ansiedade, estava tendo muitos comportamentos estranhos dentro da prisão e um comportamento muito tóxico, e isso impedia ele de crescer e de melhorar. Então, né, a juíza da época, ela acabou concordando em soltar ele para ver se ele se recuperava mais rápido. É até engraçado isso, né, gente? Que vai soltar o preso para ele ficar melhor. Logo, quando ele saiu, ele acabou voltando para as ruas, né? E acabou voltando a se prostituir também. E ele conta que vários dos clientes dele, né, eram homens ricos e bem-sucedidos. E ele disse também que a maioria eram homens casados, né, com mulheres que procuravam ele, né, porque escondiam a homossexualidade, que na época era um tabu muito grande, né? Não podia se assumir e era considerado doença nessa época. E a maioria dos casos dele, as próprias pessoas, né, que pagavam o serviço do Fortunato, contavam para a família que eles eram homossexuais por conta disso, por conta desse tabu, e o que levava o Fortunato a extorquir eles por conta de dinheiro. Então, com medo do Fortunato contar para as famílias que eles eram homossexuais, que estavam tendo um caso, né, fora do casamento, ele extorquia várias pessoas desse jeito. Ele ia para casa de algum cliente, ele acabava furtando alguma coisa que ele achava que era de valor. O Parque Tenente Siqueira, apelidado como Parque Trianon, fica em São Paulo, no bairro dos Jardins, na Avenida Paulista, no coração da cidade. É uma área verde com aproximadamente 50 mil metros quadrados. O parque era um principal ponto para os homossexuais, né? Então eles faziam vários encontros lá. Por ser um parque meio escondido ali e tudo mais, eles não iam ver ninguém conhecido, ninguém ia ficar de nada. Em agosto de 1987, o Fortunato fez sua primeira vítima. A empregada do psiquiatra Antônio Carlos Giacomo, ela chegou para trabalhar no apartamento dele, no edifício Alice, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, e acabou encontrando um cenário de horror, com os pés e as mãos amarradas e uma meia na boca. Ele estava todo amarrado, foi esfaqueado várias vezes
com indício, né, de estar alcoolizado antes de morrer. E foi assim que a onda de assassinatos, né, do maníaco do Trianon começou. Entre 1987 e 1989 foram encontradas várias vítimas desse mesmo jeito. Primeiro estavam alcoolizadas, depois amarradas e depois mortas. E a morte do psiquiatra, o Antônio, gerou várias comoção, né, entre a população, mas acabou não indo para a mídia, né, pelo fato de ele ser homossexual. Então não gerou muita investigação nem nada, até a família dele quis abafar o caso. Somente a irmã dele que quis levar o caso à tona para poder encontrar o assassino. E as outras vítimas dele também, a maioria, quase nenhuma foi denunciada por esse motivo também, porque a família não queria que ninguém descobrisse que eles eram homossexuais e que morreram dessa forma, que para eles era vergonhoso. No dia seguinte, em uma área nobre de São Paulo, o diretor de teatro, Manuel Geraldo Paiva, o Mané, também foi encontrado morto. O corpo dele já estava em um estado avançado de decomposição, mas tudo indicava que ele tinha morrido alguns dias antes. E da mesma forma, o corpo dele foi encontrado amarrado e esfaqueado, e com vários objetos de valor furtados. E quando confirmaram, né, casos de mortes de homossexuais, de começo, né, a população e as autoridades acharam que era um crime de ódio, né, que talvez alguma autoridade, algum policial estava fazendo isso. Então sempre que acontecia uma nova morte, algum caso, nem a polícia dava muita importância, nem os familiares, né, das vítimas ficavam bem comovidos, mas eles também não levavam para mídia e nem para polícia. E a irmã, né, do Antônio, como eu falei para vocês, ela não quis abafar o caso. Ela foi até o final para tentar encontrar, né, o assassino e fazer justiça pelo irmão dela. Então, ela deu uma prova crucial para a polícia. Ela falou que, olhando o celular do irmão dela, ela viu que tinha um registro de uma ligação para a cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo. Ela registrou, né, essa ocorrência e essas provas dela, e eles investigaram e viram que essa ligação foi feita de um bar lanchonete. Então, eles foram até lá, falaram com o dono, e o dono falou que sabia sim quem tinha feito essa ligação. E ele falou: sim, eu sei quem foi o meu amigo Pilo, que no caso, né, era o Fortunato. Ele chegou também a dar uma foto para os policiais, né, do Fortunato, falou que era esse que tinha feito a ligação, que era o amigo dele. E a polícia sabia que ele frequentava, né, esse parque do Trianon. Mesmo assim, a polícia não deu importância nenhuma, nem para a prova da ligação, e muito menos para a foto, né? A foto era o mais importante, né? Era só fazer um retrato falado, alguma coisa assim, que já ia resolver todos os casos, mas não foi o que a polícia fez. Até que um dia um aluno da USP de 19 anos, ele até o Parque Trianon em busca de um programa. Porém, chegando lá, né, ele encontrou o Fortunato e ele falou que mesmo sem eles terem realizado nada, assim, o Fortunato ter feito o programa, o Fortunato roubou a carteira dele, que estava com documentos e várias coisas importantes. Então ele não ficou com medo nem nada, ele já foi direto para a polícia e já relatou o que tinha acontecido. E o Fortunato, ele roubou, né, a carteira dele, o carro, e também ele começou a fazer várias chantagens para ele, dizendo que se ele não desse tal valor para ele, tal quantia em dinheiro, ele ia contar para todo mundo que esse estudante era homossexual. Então, na delegacia, né, o estudante contou para a polícia, mais deu depoimento, e a polícia viu, né, que a história batia, né, com os outros casos que tinham acontecido. Resolveram juntos armar uma emboscada para pegar o maníaco do Trianon. Então, o estudante, ele marcou um encontro com o maníaco do Trianon. Então, ele usou uma escuta, né, da polícia, e o maníaco ameaçou ele, falou que era para dar mais dinheiro. E enquanto isso, a polícia estava ouvindo tudo. Aí a polícia acabou prendendo ele em flagrante. E com várias provas, né, contra ele, não tinha como ele fugir e falar que ele não era o culpado. Então ele confessou ter feito pelo menos 10 vítimas e assim ele foi considerado o maníaco do Trianon. Depois de preso, ele confessou o primeiro assassinato, que foi o José Liberato, que era um decorado. O assassinato ocorreu em 1986. E o José Liberato, conhecido como Zezinho, ele tinha 66 anos na época. E ele foi encontrado da mesma forma que as vítimas seguintes, né? Ele estava com uma encharpe, né, na boca, todos os membros amarrados. Ele também morava em um bairro nobre de São Paulo. Todos os pertences dele
de valor haviam sido roubados da casa. Em uma entrevista, o Fortunato disse que em uma certa vez, uma certa vítima, depois de cometer o crime, ele foi tomar um banho, ele sentiu fome e ele viu um queijo na geladeira, então ele retirou a faca que estava na vítima, a mesma faca que ele tinha usado para saquear a vítima, e ele cortou o queijo com essa faca. E nas entrevistas, né, as pessoas falavam que ele tinha prazer em chocar e dar medo nas pessoas. E ele tinha um comportamento narcisista. E uma certa vez no tribunal, o juiz do caso fala que ele deu 3 facadas à vítima. O Fortunato interrompeu ele. E ele interrompeu ele e falou que ele estava mentindo, que ele não tinha dado 3 facadas, mas sim 4. E todo mundo deu risada, né, que estava assistindo lá. E então por isso ele sempre gostava de estar superior, né, acima das pessoas. Tinha vários comportamentos desse tipo. De acordo com vários exames psiquiátricos, ficou bem claro que o Fortunato tinha vários problemas psiquiátricos. Ele tinha uma conduta psicopata que, quando acometidas com outras situações, ele acabava meio que entrando em um surto. Basicamente, fora do surto, ele era uma pessoa normal, e no surto ele acabava matando outras pessoas e se tornava totalmente narcisista e ficava totalmente fora de si. E ele chegou, em um desses surtos, ele chegou a falar que ele odiava os gays, mesmo ele sendo gay, né? Ele falou também que foi os gays que foram culpados, né, pela AIDS, e que se ele pudesse ele mataria todos. Nos depoimentos dele na TV, ele chegou a falar que matar era como tomar sorvete. Quando você acaba de tomar o primeiro, dá vontade de tomar o segundo. A coisa não para nunca. O juiz, ele tinha consciência sim dos seus atos, mas que nem todos os atos foram cometidos, né, quando ele estava lúcido, né, fora do surto. O Fortunato, ele é suspeito de 13 mortes, porém ele acabou confessando apenas 10. Mas ele foi sentenciado por apenas 5 assassinatos. Ele pegou uma pena de apenas 8 anos de prisão, né, só isso. Quase 13 vítimas confirmadas e só 8 anos. Foi encaminhado a um presídio normal, ele não foi encaminhado a nenhuma ala psiquiátrica nem nada do tipo. Ele foi encaminhado para uma prisão normal para cumprir essa pena de 8 anos. Porém, ele não cumpriu toda essa pena de 8 anos porque ele acabou falecendo na prisão no presídio de Taubaté em fevereiro de 1997, em decorrência de uma broncopneumonia que complicou por ele ser HIV positivo. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Então eu acho que na época, né, esse grande tabu foi pior, né, para não conseguir achar esse assassino, né, por conta de todo esse preconceito, acabou atrapalhando, né, as investigações e pegar o assassino mais rápido, né. Acho que se não tivesse todo esse preconceito, eles teriam pego o assassino muito mais rápido, né. Também eu fiquei indignada com a pena dele, apenas 8 anos, né, quase 13 vítimas confirmadas, né. Foi acusado de 10, mas no final só fez 10, né, mas no final só foi acusado de 5, né. E 8 anos, gente, 8 anos é muito pouco. Imagina se ele não tivesse morrido, né? Se ele tivesse completado esses 8 anos de prisão, ele estaria solto novamente, né? É que é a justiça do Brasil, né? Infelizmente. Eu acho que ele tinha que ter pegado muito mais pena, né? Por todos esses crimes. Mesmo que ele tinha esses surtos, mesmo que ele não era completamente normal, né? Mas mesmo assim, né? Imagina as familiares das vítimas vendo que ele só pegou isso. E também fiquei muito triste por conta das famílias, né? E abafaram o caso, né? Não quiseram levar a público por vergonha, né? Do próprio familiar, da própria vítima. Isso também eu achei muito chato, fiquei muito triste com isso. Mas que bom, né? Que ele pagou pelo menos um pouco da pena. Então esse é o arquivo misterioso de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra mim. Me deem sugestões de casos, tá bom? Então é isso, gente. Já deixa o like aqui pra mim, se você ainda não deixou. Se inscreve se você não é inscrito. Me acompanha também lá nas redes sociais. Em todos os sábados tem arquivo misterioso lá no TikTok. Um beijo e até o próximo arquivo misterioso.